Olá pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui, para dar continuidade aqui, o que o dicionário bíblico diz sobre algumas palavras. As palavrinhas de hoje eu dei uma olhada aqui, é bastante interessante. Eu peço, se você quiser depois, dar uma olhada nas referências, que é importante para você compreender o conteúdo, beleza? Fique na paz. Eu quero mandar um abraço já do início, pessoal do WhatsApp, do Instagram, do Face e do Telegram. Pessoal aí, que o Eterno possa estar abençoando todos vocês grandemente. Vamos lá então, pessoal. Se por acaso você quiser receber, manda um oi para o 61991192421, irmão Alex, ou se inscrever no canal. Não é obrigado, né? Então, vamos lá. Adiantando aqui. Perdão dos pecados. Quando você vê essa palavra Antigo Testamento, que nós conhecemos hoje, que está na grande maioria das Bíblias, está se referindo à Bíblia hebraica, né? Os livros que o povo de Israel tinha ou tem. E quando eu falar Yeshua, está se referindo a Jesus, beleza? Como muitas pessoas conhecem como Jesus. Vamos lá então. É lugar comum no Antigo Testamento que Yahvé é o Eterno, e perdão. Êxodo 34:7, Números 14:18, Salmo 99:8, Salmo 103:3, Daniel 9:19, Miqueias capítulo 7, verso do 18 ao 20. O caráter de perdão do Eterno é entendido em termos antropomórficos. Gênesis capítulo 10, verso 17 e 1 Samuel 15:25. É digno de nota que Samuel uma vez foi suplicar a perdão uma falta contra o Eterno, que está em 1 Samuel 15:25. Orações para obter o perdão são comuns. No Antigo Testamento são comuns. Aí tem um exemplo de Êxodo 10:17, Êxodo 32:32, Êxodo 34:9, Salmo 25, versículo 11. Orações para obter o perdão são comuns. Frequentemente, a oração para o perdão não contém razão implícita alegada para o perdão. O caráter misericordioso do Eterno é suficiente para justificar tal oração. Ele é solicitado a perdoar segundo a grandeza do seu amor, em Números 14:19. É uma vez um tanto pateticamente a perdoar Jacó, porque Jacó é tão pequeno. Amós 7:2. As condições para o perdão, explicitamente mencionado em Oséias 14:3, são confissão do pecado. Confissão do pecado é pedido de perdão. Esses elementos estão em Salmo 32:1 ao 5. Essa aqui é interessante, pessoal, que é Davi, pedindo perdão. Isaías 55:7, Jeremias 14:20 e Jeremias 36:3. Também a oração formal pelo perdão em Salmo 6. É possível que o Eterno perdoe um grupo por causa da justiça de alguns membros do grupo. Eu entendi essa passagem aqui, é o seguinte, pessoal, esse trecho. Aquela passagem que Abraão ora, ora pela
Sodoma e Gomorra é um exemplo. E o Eterno pergunta, se tiver um exemplo, tanto justo lá, eu não destruirei a cidade, né? Ou não permita que destrua. Então, um exemplo, se na sua família existe uma pessoa justa, uma pessoa que de fato tem um coração sincero perante o Eterno, ele poupa os seus familiares. Mesmo seus familiares não tendo compromisso com o Eterno, por sua causa o Eterno poupa os seus familiares. Perdoa os pecados deles, as faltas. E no momento eles podem ser libertos e vir encontrar a justiça. Interessante isso aí. Assim Abraão pede perdão ao Eterno para Sodoma e Gomorra, se neles foram encontrados 10 homens justos, né, que em Gênesis 18, 26 ao 32. O Eterno pergunta a Jeremias se um único homem justo pode ser encontrado em Jerusalém, por cujo motivo ele perdoaria a cidade. Então está lá em Jeremias, capítulo 5, verso 1. Pessoal, para você ver, em Jerusalém chegou um certo momento que não tinha uma pessoa justa. Né? Não tinha uma pessoa que estava voltado o coração para o Eterno. Né? E por isso que você vê na história acontecendo muito isso. O povo, né, infelizmente, desviava do caminho do Eterno. A importância, pessoal, de nós buscarmos ter um compromisso verdadeiramente com o Senhor, né, com o Pai. Ele protege de fato e guarda a nossa casa, a nossa família. Às vezes, dizer que o Eterno não perdoa. Tem algumas passagens que mostram que o Eterno não perdoa. Em tais passagens, a falta das condições mencionadas está implícita ou expressamente determinada. Oséias, capítulo 1, verso 6. O Eterno não perdoará Judá por causa do seu orgulho. Isaías, capítulo 2, verso 9. Ou Israel por causa de sua revolta. Êxodo 23, 21. Ou porque ele renunciou o Eterno por outros deuses. Deuteronômio capítulo 29, verso 19. Jeremias capítulo 5, verso 7. Ou por causa de sua obstinação no mal. 2 Reis capítulo 24, verso 4. Perdão significa restituição a um favor anterior. Então, Êxodo capítulo 33, verso 15. O pecado era esquecido ou não era computado contra o pecador. A pena, contudo, não devia ser totalmente esquecida. O pecado de Davi foi perdoado a sua própria vida, foi poupada, mas o pecado é punido com a morte do filho de Betsaida, em 2 Samuel, capítulo 12, verso 13. Tem esse episódio aqui, pessoal, que o Eterno perdoou, né, o pecado de Davi. Por quê? Pela lei israelita, Davi teria que morrer. Né? Então, o Eterno poupou a vida de Davi, né, nesse episódio em particular. Mas caiu um mal sobre a vida de um filho dele. O perdão não quer dizer, hoje, que se eu cometo alguma falha, vai acontecer algo com meu filho. Tá? Isso aí foi um caso isolado ali. O perdão do pecado é uma das características do futuro messiânico. Isaías capítulo 33, verso 8. Jeremias capítulo 31, verso 34. O Antigo Testamento não conhece o perdão obtido pela apropriação do culto por pecados de culpa formal ou ritos culturais. Só podem obter o perdão de faltas rituais ou inadvertência. Em Levítico capítulo 4, 22 e Levítico capítulo 6, verso 7. Essa passagem aqui, depois se você quiser dar uma olhada, eu achei interessante. Por exemplo, se alguém cometesse um pecado lá,
E isso aqui é lá no povo de Israel, tá? Levítico faz parte da Torá. Eles poderiam pegar um bode, tá? Colocar a mão sobre esse bode, levar ele para fora do arraial e matá-lo. E aí aquele pecado ficaria... Interessante, isso é uma tradição deles lá naquela época, né? Mas é estranho, é estranho. Depois vocês dão uma lida aí para ver o que vocês acham. Vamos lá dar continuidade. O mesmo termo, perdoar, usado para os pecados, também é usado no caso em que o Eterno perdoa os votos feitos por uma esposa, mas anulados por seu marido. Que está em Números capítulo 31, verso 6, Números capítulo 9, verso 13. No Novo Testamento, né, João Batista pregava o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Né? Então aqui, já em João Batista, as pessoas tinham que se arrepender, né, daquele mal que ela cometeu. E o pecado era perdoado. Jesus, né, Yeshua, mesmo reivindificava ou exercia o poder de perdoar pecados. Quando esse poder foi contestado, ele defendeu por um apelo ao seu poder de cura. Era claramente entendido ser um pedido divino, um poder divino, o que ele pretendia. Em Mateus capítulo 9, verso 2, e Marcos capítulo 2, verso 5. Neste episódio, Yeshua perdoou os pecados por causa da fé do suplicante. Interessante, pessoal, que eu estava dando uma olhada nessas referências, o perdão dos pecados, eles estão ligados, né, claramente pela fé. Isso é muito interessante. Então, a fé também é uma disposição ao perdão, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 43, e em Atos, capítulo 26, verso 18. A pecadora foram perdoados muitos pecados por causa da grandeza do seu amor. Lucas, capítulo 7, verso 47. E também pela fé, né? O arrependimento está implicitamente nessas passagens e é explícito nos ensinamentos apostólicos. Em Lucas, capítulo 24, verso 47. Em Atos capítulo 2, verso 38, o perdão dos pecados é evidenciado nos primeiros discursos dos apóstolos. Em Atos capítulo 2, verso 38, Atos 5, 31, Atos 10, 43, Atos 13, 38. Os cristãos, né, os irmãos do início lá, conhecem a salvação através do perdão dos pecados. Lucas capítulo 1, verso 7, 7. O perdão dos pecados é obra da paciência do Eterno. Romanos capítulo 3, verso 25. A diferença essencial entre as concepções do Antigo e as do Novo Testamento está no fato de que o Novo Testamento, o perdão dos pecados vem através do Messias, vem através do ungido de Cristo, né? Em Atos capítulo 13, verso 38, Efésios capítulo 1, verso 7, Colossenses 1, 14 e 1 João 2, 12. Então, o perdão vem através do Messias, não somente por seu próprio perdão pessoal, como em Mateus capítulo 9, verso 2, mas também é adquirido através da sua morte redentora. Isto aparece na fórmula de Eucaristia, né? Eucarística, ou na ceia que ensinam no Mateus capítulo 26, verso 28, mas não nas fórmulas eucarísticas em Marcos e Lucas. A morte redentora de Yeshua é posta em contraste com o sacrifício do Antigo Testamento. O perdão obtido pela morte redentora do Messias anula os sacrifícios da lei.
em Hebreus capítulo 9, verso 22 e Hebreus capítulo 10, verso 18. É interessante que aqui em Hebreus, capítulo 9, verso 22, diz que sem sangue, sem o derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Você vê claramente nos textos que nós lemos no Antigo Testamento, que não precisava de derramamento de sangue para perdão de pecado. Era uma forma de arrependimento, né? E você orar ao Eterno. Então não precisava derramar sangue. Está estranho essa passagem aqui, e dizendo que sem derramamento de sangue não tinha pecado. Um exemplo, João Batista vem trazendo uma conversão, né, através do batismo. Arrependei-vos, né? E as pessoas se arrependiam e recebiam o perdão dos pecados. Então não era com relação a derramamento de sangue. A confissão dos pecados, como um passo na direção do perdão, é mencionada explicitamente em Atos capítulo 19, verso 18, Tiago 5,16. O perdão é obtido através das orações da comunidade, Tiago 5,15. Em todo o Novo Testamento está pressuposto que o perdão é um dom livre do Eterno, não devido ao mérito ou ao arrependimento do pecador. É que não pode ser obtido pelo pecador, senão por meio do Messias. Uma exceção para o perdão é o pecado contra o Espírito Santo, né, que está em Mateus capítulo 12, verso 32. Tal pecado não é identificado pelos contextos. Dificilmente pode ser qualquer ou outra coisa, exceto o pecado dos fariseus, do que eles não são perdoados. Não são perdoados. Nenhuma outra razão para a omissão desta última passagem, em Marcos e Lucas, se evidencia, exceto sua aparente severidade. Então, aqui, pelo menos eu compreendo, né, que eu vou falar aqui sobre o que eu penso, o perdão contra o Espírito Santo aconteceu naquele episódio, só os fariseus ali, que ele estava atribuindo ao Eterno a ação, né, atribuindo ao maligno, né, aos demônios, a ação do Eterno. Então, aquela passagem de blasfêmia foi especificamente para os fariseus. Esse foi o pecado pelo qual os fariseus não só rejeitaram a revelação do Eterno, que é aceitar Yeshua, né, através de Yeshua, mas atribuíram seu poder ao espírito maligno. Rejeitaram assim o próprio motivo de credibilidade. Como o perdão do Eterno, Yeshua deduz o dever dos cristãos de se perdoar uns aos outros. Interessante isso aqui, pessoal. Nós temos que perdoar uns aos outros. Esta virtude torna-se condição para se obter o perdão do Eterno, para nossos próprios pecados. O dever do perdão recíproco é enfatizado na parábola do servo mau. Então, aqui nessa parábola, ele fala que se nós não perdoar os nossos irmãos, nós não vamos receber o perdão divino. Yeshua preferiu aos 12 o poder de perdoar os pecados. Isso está em João capítulo 20, verso 21. Isso só pode ser compreendido à luz do poder pessoal exercido por Yeshua. Este poder é comunicado através da recepção do Espírito Eterno, simbolizado pelo sopro de Yeshua sobre eles. Assim, eles adquiriram o poder de exercer o ato de perdão descritos em Marcos capítulo 2, verso 5 em diante. Embora este poder não apareça em João, perdoar, reter, contém um jogo de palavras com o termo
que significa não só perdoar, como também deixar de a presa, ou posso. Reter significa reter a presa, portanto, negar o perdão. Então, aqui nessa passagem aqui, mostra, né, que Yeshua deu essa autoridade para os discípulos de poder perdoar ou reter, ou não dar o perdão para as pessoas. É obscuro, né, porque as passagens que mais ele mostra que nós temos que perdoar uns aos outros, né? Tem muito mais passagens nesse sentido. Então, vamos ficar com essa, né? Terminamos aqui e vamos perdoar, né, as falhas, os pecados que cometeram contra nós, e que o Eterno possa nos dar força aí, beleza? Se nós não buscarmos com fé o Eterno, nós não conseguimos perdoar certas falhas que são cometidas, não só conosco, mas com terceiros também. Só o Senhor que pode nos dar força para perdoar. Beleza, pessoal? Fique na paz. Desculpa, ficou um pouco grande, mas é porque muita informação. Um abraço.